Santo e abençoado dia, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima, para todos sempre seja louvado. Hoje nós vamos dar início ao 9º dia do desapego do mundo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo e Senhor nosso. Amém. Então, hoje nós vamos estar meditando um pouquinho, da frase de São Francisco de Sales nesse 9º dia. Peço que vocês, antes de iniciar esse vídeo ou após terminar o vídeo, que vocês possam estar fazendo as orações que são os nossos exercícios espirituais, os quais nós temos postado todos os dias após o vídeo. Se alguém quer vir atrás de mim, diz nosso Senhor, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz significa receber e sofrer todas as nossas penas, contradições, aflições e mortificações, que nesta vida nos acontece sem exceção alguma, com uma inteira submissão e indiferença. Imolemos muitas vezes o nosso coração do nosso amor de Jesus Cristo sobre o próprio altar da cruz, onde ele imolou o seu amor pelo nosso. A cruz é a porta real para entrar o templo da santidade. Aquele que busca fora daí não a encontra. As melhores cruzes são as mais pesadas e as mais pesadas são as que mais incomodam a parte inferior da alma. As cruzes que encontramos pelas ruas são excelentes, e ainda mais as que encontramos em casa. E quanto mais importunas, melhores. Humilhai-vos e recebei com alegria as que vos impuseram contra a vossa vontade. O cumprimento da cruz aumenta muito o seu preço. Sede fiéis até a morte e tereis a coroa da glória. Recebemos com amor as cruzes que não escolhemos e que Deus nos deu. Bendigamos, amamos estas todas perfumadas com excelência do lugar de onde vem. Onde houver menos escolha, aí há mais agrado de Deus. Então, aqui a gente vai vendo que a maioria das cruzes, aquela da qual a gente não escolhe, mas aquelas que Deus nos dá, essas sim, que a gente carrega até o fim, que são do agrado de Deus. Em São Tiago, na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 2, no número 4, diz: mas é preciso que a perseverança torne a obra perfeita. E assim, vocês serão perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Então, é preciso que nós sejamos sempre perseverantes às obras que nós realizamos, para que elas sejam perfeitas e íntegras, sem nenhuma deficiência. Então, muitas vezes a gente quer cortar um pedacinho da nossa cruz, quer diminuir a cruz porque ela está tão pesada. Então, quando a gente pensar em fazer isso, que nós possamos sempre estar meditando esse capítulo da carta de São Tiago aí, para a gente saber que as cruzes mais pesadas são aquelas que agradam a Deus. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Salmo 66, 10, 12. Pois vós nos provastes, ó Deus, purificai-nos como se faz com a prata. Deixastes-nos cair no laço, carga pesada pusestes em nossas costas. Submetestes-nos ao jugo dos homens,
passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio. Olha que lindo essa frase, né? Nos mostra que a gente passa pelo ferro e pelo fogo, mas no final, né, o Senhor vem e nos dá o alívio, né? Porque o amor dele por nós é incondicional. Ele nos ama, né, e nos alivia de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas dores. São Luís Maria de Montfort nos mostra que Maria nos ajuda a levar as cruzes com mais facilidade. No parágrafo 153 e 154 do tratado, a gente pode, né, a gente vai encontrar falando mais um pouquinho sobre isso. Vejamos mais uma virtude da nossa mãezinha: mortificação universal. Maria empreendeu e abraçou uma vida cheia de enorme sofrimento e a suportou, não só com paciência, mas com alegria sobrenatural. Nada de revolta, nada de queixas, nada de repreensões ou mau humor. Pelo contrário, dedicou-se à meditação para buscar entender o motivo que leva um Deus perfeito a permitir aqueles acontecimentos. Pela meditação, pela submissão, pela humildade. Ela encontrou a verdade. Essa é uma virtude de Maria que representa toda a sua coragem sobre o doloroso momento de ver seu próprio filho na cruz. Ainda assim, nossa mãe abraçou sua vida, repleta de sofrimentos e provações, e por meio dessa atitude, deu mais uma demonstração de seu imenso compromisso às causas de Deus. Segundo, a fortaleza. Fez com que ela suportasse as piores dores do mundo, como a perca de um filho, sem esmorecer. Além de suportar o peso da cruz, ela foi sirineu para os discípulos e amigos de Jesus que se viram sem pastor. Estamos passando por adversidades. Peçamos a força de Maria. Paciência heróica. Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes de provação, de incômodo, de dor durante toda a sua vida, mas se portou tudo com paciência. Sua tolerância era admirável. Nunca se revoltou contra os acontecimentos, nem mesmo quando viu o próprio filho na cruz. Sabia que tudo era vontade de Deus e meditava tudo isso em seu coração. Maria, nossa mãe, teve sempre paciência, sabendo aguardar em paz aquilo que ainda não se tenha obtido, acreditando que iria conseguir pela espera de Deus. Imitando a virtude. Ter paciência é não perder a calma, manter a serenidade e o controle emocional. Além disso, é saber suportar como Maria os desabores e contrariedade do dia a dia. Saber suportar com paciência nossas próprias cruzes. Devemos sempre ouvir as pessoas com calma e atenção, sem pressa, exercitando assim a virtude da caridade. Fazer um esforço para nos calarmos frente àquela situação mais irritante e estressante. Quando houver um momento de impaciência, pode-se rezar uma oração, como por exemplo um Pai Nosso, buscando se acalmar para depois tentar resolver o conflito. Devemos nos propor firmemente não nos queixarmos da saúde, do calor, do frio, do abafamento, do alto carro lotado, do tempo que levamos sem comer nada. Temos que renunciar frases típicas que são ditas pelos impacientes. Você sempre faz isso. De novo, mulher. Já é a terceira vez que você... Outra vez. Já estou cansado, estou farta disso. Fugir da ira, se calando ou rezando nestes momentos. A paciência se opõe à ira. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que as tribulações produzem a paciência.
A paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada produz a esperança. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então, que nós possamos ficar com essas meditação, das virtudes de Nossa Senhora aí, sabendo que o Senhor nos ama, que em todo tempo Deus é bom, Deus está sempre disposto a nos perdoar, sempre disposto a nos acolher com seu amor de Pai que é infinito. Que nós possamos sempre oferecer, aquilo que melhor está em nós pelo nosso irmão. Que ao invés de perdermos a paciência, de brigar, de xingar, de gritar, que nós possamos ser mais coerente, mais amoroso, mais carinhoso e saber se colocar no lugar do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que a virtude da paciência, possa estar aí sempre nos guiando no caminho da santidade. Salve Maria.